Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença dos professores André e Angélica, da área de linguagens. Participe você também dessa conversa, ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Vamos voltar para as nossas perguntas? Nossa próxima pergunta é do Luiz Fernando, ele é estudante do 7º ano do Colégio Martins Pena. Ele faz a seguinte pergunta: poderia explicar a diferença entre dança, ritual e teatro? Sim. Bem, essa é uma tentativa, né, gente, de organizar todas as danças que existem de acordo com as funções que elas recebem na nossa sociedade, né? Então, a gente tem a dança social, a dança ritual e a dança teatral. Nós vamos começar, então, com a dança social, que ela está ligada, então, com essa experiência mesmo da convivência, do lazer, né, do descanso, do convívio com as pessoas. E aí ela vai, então, emergir de acordo com cada cultura, né? Cada cultura tem as suas musicalidades próprias, os seus modos de divertir, os seus modos, né, de ter entretenimento ali, né? E ela não tem, então, um desejo de ser tão elaborada, de eu poder dizer se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio. Eu estou ali apenas me divertindo, me expressando pelo corpo, com o corpo, né? E a dança ritual, ela vai, então, ter uma função religiosa, espiritual, né? Que faz parte, então, daquela liturgia, né? Daquele culto, daquele momento específico. Então, toda aqueles gestos, modos de se expressar por meio do corpo, ele vai estar ligado, então, com aquela função, né? E a dança teatral é essa que a gente tem um contexto, então, de profissionalização, né? Onde as pessoas vão estudar essas danças, vai se especializar naquilo, né? Ou seja, eu vou ter toda uma estrutura de treinamento corporal, de criação cênica, até mesmo de modos de assistir a essa dança sendo pensadas, elaboradas, para que esse objeto de arte, né, essa coreografia, seja apreciada por alguém. Então, são criados esses códigos, tanto para me orientar quem vai criar, quanto quem vai assistir. Ou seja, você mesmo, né, quando você assiste uma dança, você percebe se aquela dança está sincronizada ou não, se ela está dentro do ritmo musical ou não, se ela está bem ensaiada ou não. Então, elas fazem, todas essas três fazem parte da nossa realidade, a gente usufrui de todas elas. Ok, obrigada, professor. A próxima pergunta é da Karen, ela é estudante do 5º ano da Escola Estadual Madre Carmelita, aqui em Belo Horizonte. Ela faz a seguinte pergunta: professora Angélica, você citou o rock para fazer as atividades de sons. Pode ser dentro da modalidade do rock, do rap coreano? Adoro. É o K-pop, né? Famoso. Gente, quando eu sugeri o rock, na verdade, a minha intenção era que vocês pegassem músicas com ritmos diferentes, bem opostos um dos outros. Por isso eu sugeri uma música bem calminha e depois, em seguida, eu citei o rock por saber que nele há um ritmo bem frenético. O K-pop não é tão frenético quanto, né? E é uma delícia de música. Claro que você pode usar. Mas se você puder encontrar uma outra música também de ritmo mais acelerado do que o K-pop, vai ser interessante para você perceber, inclusive, você vai ter o meio do caminho, né? Você vai ter o lento, um já mais ou menos, e escolha um outro ritmo mais frenético para você desenvolver lá a sua atividade, tá bom? Entendido aí, né, Karen? Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta, é uma pergunta de 3º ano. Qual a diferença entre a ópera e o musical? Ótimo. Então, esse momento foi o momento que a gente estava conversando sobre os gêneros de teatro, os tipos de teatro, né? Então, são 2 teatros que vão ter um elemento principal, que é a música, mas que estão organizados ali dentro de maneiras diferentes. A ópera, ela vai ser toda desenvolvida, todas as falas são cantadas, né? E aí, como eu disse na aula, ela está muito próximo ao teatro grego, né? Porque a cultura grega, ela tinha um interesse muito grande pela música, né? Então, todas as falas, elas tinham que ser dadas
por elementos ritmados, né? Que tivesse ali métricas muito específicas para você construir frases. Então, a ópera ela vai ter isso. Todas as falas que os personagens vão dar vai ser dada por meio do canto, e desse canto lírico, né? É bem característico, né? da cultura europeia. E o musical já é algo que está aqui mais próximo da modernidade. Ele vai, então, mesclar outros elementos, né? A maioria do espetáculo musical, ele vai ter música, as principais cenas vão ser dadas por música, mas vai ser intercalada algumas falas e também vai ter algumas coreografias, né? Coisa que não era impeditivo também na ópera, né? Mas é muito importante a gente compreender que, pensando assim, que são dois gêneros de épocas muito diferentes, tinha-se princípios diferentes, né? A Europa teve um momento que ela não queria que o corpo se movimentasse, porque o corpo era o lugar do pecado, né? Então, eu não posso movimentar muito. Então, é por isso que a gente vai perceber alguns padrões de movimento que essas danças, esses teatros vão ter. E o musical já está presente em outro momento da nossa história, né? Onde o corpo ele já vai poder ser mais expressivo e comunicar aquilo que o espetáculo quer. Ok, obrigada, professor. Vamos para a próxima. Uma pergunta de 4º ano. Como as linhas podem gerar sensações, professora Angélica? Pois é, a linha, as cores, todas elas podem nos causar sensações. Quando nós trabalhamos essa linha, vamos dizer assim, de maneira mais dinâmica, isso tem a ver com o posicionamento dela, se ela vai estar inclinada ou se ela vai ser uma linha ondulada. Isso vai nos causar sensações quando vocês trabalharem com elas juntas, próximas uma das outras. Se eu não me engano, eu coloquei para vocês a obra O Grito, e o fundo, toda aquela obra, ela vai ser pintada com marcas do pincel, e essas marcas do pincel deixam bem claro as linhas naquela obra, né? Então, nós temos aqui, vamos imaginar, né? Eu não tenho a obra para mostrar para vocês. A linha, quando ela quando ela é uma linha que se encontra, quando ela converge, ela vai direcionar o nosso olhar para aquele ponto. É assim que acontece com a perspectiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar em ponto de fuga, mas o ponto de fuga ele é encontrado a partir do encontro dessas linhas. Então, o espectador, ele olha para uma tela, mas os olhos dele vão direto no encontro dessas linhas, né? Isso aí vai causar um equilíbrio no trabalho, assim como ela também pode causar um desequilíbrio. Nessa obra de Monkey, né, que é do Grito, ele trabalha com essa linha de encontro na ponte, onde nos faz perceber que há uma pessoa, inclusive no finalzinho dela, mas o céu são linhas que se movimentam, são linhas onduladas que causam um dinamismo no trabalho. Então, o trabalho com linha ele é muito importante para que vocês consigam fazer desenhos que não sejam assim, apáticos, apagados. É muito bom fazer um dinamismo. E a linha ela serve para isso, para causar essa movimentação na obra. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Também uma pergunta de 6º ano. Desculpa, eu não sei o que é círculo cromático. Pode me explicar, por favor? Então, o círculo cromático foi uma maneira que se encontrou para explicar para vocês como que se dá a harmonia das cores. Normalmente no círculo cromático ele vai apresentar 12 cores, né, sendo 3 primárias, 3 secundárias e 6 cores terciárias. Apesar dessas terciárias serem infinitas, normalmente ela vem com essa representação das 12 cores, porque aí a partir do estudo do círculo é que você vai conseguir distinguir assim, qual cor é semelhante a outra cor, né? Que nós chamamos de cores análogas. Eu quero fazer um trabalho onde uma cor muito chamativa, eu falo que é a cor do adolescente. É minha também, tá, gente? Sou adolescente mais não, mas eu adoro um negócio chamativo. E como que eu vou saber que eu vou usar, que eu posso combinar cores assim, eu quero chamar atenção? Então, você pega o círculo das cores e compreenda aqui, por exemplo, a cor que está lá em cima,
ela fica longe da cor que está aqui de baixo. Ah, então elas são cores que vão chamar atenção se vocês trabalharem juntas. Então eu vou pegar uma primária com uma secundária, por exemplo, amarelo com roxo. Nossa, teve uma época que o amarelo com roxo estava bombando. Eu tenho até um macacão assim, de longe a pessoa te vê, né? Então o círculo das cores, ele vai te orientar para uma composição. Você quer ela mais harmônica, você quer ela mais calma, ou você quer algo mais alegre, mais extravagante. Então, a montagem desse círculo, ele veio justamente para te orientar na composição, dependendo do resultado que você quer obter, né? Eu falei psicologia das cores. A gente ouve muito, né? Questão, você vai fazer uma entrevista de emprego, qual cor que você mais gosta? É verdade. Né? Tá sempre relacionado com a psicologia e você vai conseguir esse estudo a partir do círculo das cores. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 9º ano. O que é folclore? Ótima pergunta, porque a gente sempre ouve falar de folclore, mas sempre tem dúvidas sobre o que é, né? O folclore, vamos voltar um pouco lá na etimologia da palavra, né? O surgimento, o significado dessa palavra. Ela vai ser um termo usado por ingleses, né, que foram fazer uma pesquisa no interior da Inglaterra para pesquisar ali as linguagens inglesas que ainda perduravam lá. E até mesmo encontrar essas linguagens consideradas mais arcaicas, né? E aí, o folclore, ele vai ter essa questão de estar relacionada com a identidade de um povo, né? Porque essa pesquisa, ela tinha a intenção de mapear as origens, a gênesis de cada uma das culturas que ainda permaneciam no território inglês. Porém, esse termo ele ganhou um cunho pejorativo diante da modernidade, do processo de industrialização, porque as sociedades urbanas se desenvolveram e as sociedades do interior permaneceram ali com as suas culturas da maneira que eram. Então, vai criar-se, então, essa distinção do folclore para o erudito, né, que é o grande ponto da nossa aula, é que a gente não perpetue mais esse pensamento de considerar que o folclore é uma cultura inferior, que não se desenvolveu ao longo do tempo. O folclore ele se mantém vivo, pulsante e se renova a cada ano de acordo com as necessidades daquela comunidade, né? Então, os grupos folclóricos que ainda fazem as manifestações culturais pertinentes àquela comunidade, continuam transformando ela de acordo com as funções que são dadas a ela. Ok, obrigada. Você quer dar um recado? Sim. Como a Daniela falou, né, no início, o novo ensino médio está chegando aí, né, para toda a rede estadual e nós queremos escutar você, estudante, principalmente do 9º ano, do 1º ano, que do dia 11 a 24 de agosto nós estaremos com o canal de escuta aberto para entendermos, né, qual que é o melhor novo ensino médio para a juventude mineira. Ótimo, obrigada, professora André. Vamos para mais uma pergunta. É da Yasmin Maiara. Ela é estudante da Escola Estadual Sandoval de Azevedo, estudante do 5º ano aqui de Belo Horizonte. Ela faz a seguinte pergunta: para que serve o silêncio na música? Todos nós precisamos de respirar, né? Já imaginou se na música não tivesse um momento de silêncio? Como seria? Até acho que o próprio instrumento ia morrer sufocado. Essa pausa que existe entre uma nota e outra, mesmo que ela seja curtinha, ela é o silêncio, né? O que nós chamamos de silêncio. Ela marca a mudança de um tom para o outro. Ou às vezes ela pode ser até proporcional. Existe um John Cage, vocês têm que assistir John Cage. Ele faz uma apresentação, ele é pianista, onde a música que ele toca é o silêncio. E quando nós ficamos em silêncio, nos dá a oportunidade de ouvir outros sons. E esse era o objetivo dele, ouvir os sons da plateia. A plateia era a música, né? Então, o silêncio, ele, além dele marcar as pausas, o silêncio também é interessantíssimo que a pessoa possa ouvir até o próprio batimento cardíaco, né? Hoje a música experimental ela trabalha muito com essas questões, mas teoricamente, a grosso modo,
Vamos dizer que o silêncio ele vai marcar a passagem de uma nota para outra. Ok, obrigada, professora. Entendido, né, Yasmin? Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, dos nossos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!